Minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde. É um enorme prazer para mim estar aqui hoje, sobretudo a discutir um assunto tão quente como aquele que é o do novo regulamento. Queria, antes de mais, saudar a APDC por ter tido a iniciativa de organizar esta conferência sobre um tema que é extremamente importante e que poderá, de alguma maneira, vir-nos a afetar a todos, ou talvez não. Em todo caso, eu queria dizer, como sabem, o Parlamento Europeu adotou a sua posição, o BEREC votou na semana passada, como o António disse, votou a sua opinião relativamente à posição do Parlamento Europeu. Essa posição é pública, está publicada, e o Conselho Europeu está neste momento a discutir também a proposta, tendo em vista a apresentação de um relatório de progresso na reunião dos ministros de telecomunicações que terá lugar em junho. Eu queria dizer que este assunto foi um assunto que aconteceu, como sabem, no verão do ano passado. Eu poderei dizer que o verão de 2013 foi um verão quente, sobretudo para os membros do BEREC. Nós fomos confrontados com este regulamento sem termos sido previamente consultados e, portanto, reagimos e publicámos em setembro, publicámos BEREC, porque eu não estou aqui a falar com o chapéu de BEREC, mas estou a falar como ANACOM, mas o BEREC publicou uma opinião sobre este regulamento em setembro do ano passado e essa posição foi muito forte. E devo-lhes dizer que, ao contrário do que poderá ser a ideia, o BEREC teve muita força na forma como interviu e foi graças a isso que, de alguma maneira, houve algum retrocesso na posição da Comissão, na maneira como a Comissão olha para os assuntos e da própria posição do Parlamento, que em muitos assuntos, tal como Antonello disse antes, é muito baseada naquilo que foi a opinião do BEREC. Portanto, devo dizer que as relações do BEREC com a Comissão foram muito duras. Houve momentos de grande confronto e, portanto, não pensem que o BEREC aceitou, de alguma maneira, esta posição. Nós vimos isto como uma ameaça e uma preocupação muito grande relativamente àquilo que é a regulação na Europa. Em todo caso, este regulamento foi vendido como sendo uma forma de promover o crescimento e o emprego na Europa. Foi assim que a comissária, que a vice-presidente Neelie Kroes, começou todos os seus discursos e, no entanto, nunca se estabeleceu a relação. Desculpem, eu sei que estamos aqui perante uma audiência de advogados, enfim, com alguma exceção notória, mas para mim, enquanto economista, tem que haver uma relação de causa e efeito e, portanto, teria que haver uma relação de como se provar o impacto que não foi provado em como estas medidas vão, de facto, promover o investimento e, com isso, o crescimento e o emprego na Europa. E voltando ao meu discurso mais institucional, de alguma maneira, este é o momento que nós, em Portugal, temos de poder contribuir para o debate e, portanto, eu saúdo muito esta discussão. Nós estávamos a falar há pouco e, por exemplo, a Itália ainda não houve uma discussão a este nível sobre o regulamento e creio que, mais uma vez, estamos aqui em Portugal a tomar uma posição de força relativamente a um assunto que é quente para o setor e que mostra também o nível de sofisticação e desenvolvimento do setor em Portugal. Portanto, mas de tudo aquilo que já ouvimos hoje, é mais do que certo de que este é um assunto que está envolvido em muita polémica, em muita celeuma, porque não só pela forma como foi produzido, e eu concordo, ou foi feito de uma forma extremamente rápida e certamente devido também ao momento que se vivia, mas não foi feito e a sensação que sempre tivemos é que não houve uma reflexão cuidada sobre os impactos desta medida. E começamos pela autorização única, que começou por ser chamado passaporte europeu e que, devo-lhes dizer, que foi das áreas em que houve uma discussão imediata
e em que poderei dizer que praticamente todos os reguladores foram unânimes na falta de senso que fazia esta autorização única, porque não é só a ideia de haver uma autorização standard para um operador num país que lhe permite ter acesso aos mercados dos outros países. É o que envolve em termos de coordenação de reguladores e em termos de discriminação entre operadores e operadores os chamados famosos operadores pan-europeus, em termos de resolução de conflitos, em termos de resolução de determinados problemas. Portanto, é extremamente complexo tudo o que está por trás deste regulamento e que, obviamente, quando começamos a discutir, é óbvio para toda a gente que houve muitos aspectos que não foram pensados, que não foram meditados, exatamente talvez porque também não foram sujeitos a uma grande discussão. Agora, é evidente que este foi um cavalo de batalha da vice-presidente Neelie Kroes, mas o que nós acreditamos hoje já é que o resultado vai ficar muito aquém daquilo que foram as expectativas. Não sei qual será o resultado final, mas o que é certo é que o BEREC teve muitas reuniões com a Comissão, já posteriormente a isto, discutindo e cada um destes pontos, pondo em evidência muitas das fraquezas que estão associadas a este regulamento. Agora, eu creio que também é bom eu poder dizer aqui quais são as dificuldades que esta proposta de regulamento coloca, nomeadamente para o mercado português. É evidente, como já foi dito aqui, todos estamos de acordo em relação à bondade dos objetivos. Ninguém aqui pode dizer que é contra a ideia de querermos promover o investimento, o crescimento e o emprego na Europa, sobretudo num momento de grande crise que atravessamos todos, connosco em especial em Portugal, e em que o desemprego é talvez o maior flagelo. No entanto, e isto está obviamente também associado à promoção do mercado interno. Contudo, não podemos dizer que se estes objetivos são inatacáveis, será que são realizáveis na forma como a Comissão os apresentou? E qual será o custo que a implementação de um regulamento como este terá nos diversos mercados? A primeira observação que se pode fazer é de que estamos a resolver ou a desenvolver um regulamento único para um mercado que não é um mercado único. Nós somos, de facto, 28 mercados. E 28 mercados muito diferentes, como nós sabemos, sendo que Portugal é um dos mercados que tem características, como todos sabemos, bastante diferentes da generalidade dos mercados europeus. Soluções europeias harmonizadas para produtos grossistas, para o roaming ou para as chamadas internacionais podem ter efeitos perniciosos para os consumidores, mas também para os mercados nacionais. Certamente será preciso muito mais do que um regulamento da Comissão Europeia para transformar de um dia para o outro 28 mercados nacionais num único mercado homogéneo. E também não nos parece que se possa apontar a suposta fragmentação dos mercados e da regulação como a causa de todas as ineficiências do mercado único, nomeadamente em termos de competitividade e inovação. É verdade que nós, reguladores, temos costas largas, mas daí a sermos o principal entrave ao mercado único vai um grande passo. Eu não sei, Antonello, hai capito cosa vai dizer? Embora a Comissão trace uma imagem negativa do posicionamento da Europa face aos Estados Unidos, à China ou até à África, a realidade é que, não obstante as assimetrias entre os Estados-membros, a Europa continua a posicionar-se na linha da frente da banda larga em termos de diversidade e disponibilidade das ofertas, dos preços e da qualidade de serviço. Isto foi uma coisa que nos irritou imenso, enquanto reguladores, ouvir a senhora Neelie Kroes dizer a toda a hora que a Europa estava atrás dos Estados Unidos e atrás até da China. E nós, no nosso statement, pusemos muito claro que não era verdade, que era preciso olhar para os dados e que não era verdade que a Europa estivesse a ficar atrás. É verdade que quando nós falamos hoje no LTE, que os Estados Unidos possivelmente, não é possivelmente, estão mesmo mais avançados do que a Europa, mas temos que olhar para a dinâmica dos mercados.
não é olhar para a fotografia hoje, é ver a dinâmica. E a dinâmica, a razão pela qual os Estados Unidos têm o LTE mais avançado, tem uma razão de ser que todos sabemos. Portanto, nós fizemos uma grande força contra este statement que estávamos para trás. No entanto, estamos conscientes que existem desafios. Só que colocar-se como objetivo regulatório a competitividade europeia, que na verdade apareceu no primeiro draft do regulamento como sendo referida por consolidação do mercado, e depois essa palavra desapareceu, a palavra consolidação desapareceu, para ultrapassar esta fragmentação dos mercados, pode pôr no fundo em causa os ganhos competitivos que nós tivemos nos últimos 10 anos. É verdade que hoje em dia temos mercados fragmentados, mercados que permitiram a entrada de novos operadores, de pequenos operadores que tiveram condições para entrar num mercado em que as barreiras foram eliminadas graças à política regulatória que foi desenvolvida. E isso originou mercados que são hoje mercados extremamente competitivos. É evidente também que nós sabemos que, à medida que os mercados se desenvolvem, quando existe um nível de competição, de concorrência muito elevado, em qualquer setor a tendência é para a consolidação. Sobretudo à medida que os mercados se tornam mais maduros. É normal, acontece nos diversos setores. Portanto, o que pode acontecer é, de facto, uma tendência para a consolidação. O que é preciso é que essa tendência para a consolidação não possa resultar de maneira nenhuma no detrimento da concorrência e do bem-estar dos consumidores. É especialmente preocupante estas questões relativamente a operadores de menor dimensão. O ponto-chave é que não identificamos nenhum caso em que seja a falta de consolidação e a inexistência de operadores europeus, que, by the way, estes operadores europeus podem ser chineses, não é? Um operador pan-europeu pode ser um operador chinês, pode ser um operador americano, não tem que ser necessariamente um operador europeu. O ponto-chave é que não identificamos, como eu dizia, nenhum caso em que seja a falta de consolidação ou a falta de operadores europeus que impeça a prestação de algum serviço em prejuízo dos consumidores. Logo, não podemos entender que a consolidação, por daí resultarem, de facto, economias de escala, torne de per se as empresas mais competitivas face às de outros continentes. A escala, só por si, não assegura a competitividade, esta vai depender em grande medida da capacidade de inovação das empresas. Neste sentido, é importante ter em mente, em primeiro lugar, que o setor das comunicações eletrónicas é caracterizado pela existência de uma grande proporção de custos fixos ligados às tecnologias da rede local, havendo poucos ganhos provenientes na junção numa única empresa da gestão de redes que sejam geograficamente distintas. Além disso, a dimensão das empresas pode também aumentar potenciais riscos sobre a dinâmica concorrencial, enfraquecendo os operadores mais pequenos e diminuindo a pressão competitiva exercida sobre estes no mercado. A consolidação vai verificar-se e está a verificar-se, e temos visto isso em vários mercados, a começar pelo nosso mercado português, onde vai acontecer nos mercados nacionais. Tem envolvido vários casos de fusões, sobretudo fusões de cabo e de móvel, e isto é o resultado, sobretudo, da crescente convergência entre o móvel e o fixo. Mas há também um aspecto que é lançado por este regulamento, que é a fragmentação regulatória. Bem, como sabem, nós, enquanto reguladores, não inventamos os mercados. O que nós fazemos é identificar e dar resposta a problemas concretos que, aliás, são objeto de um apertado controle da União Europeia, já neste momento. Mesmo no entender da Comissão, basta vermos a nova versão da recomendação dos mercados relevantes, nova recomendação, como sabem, está a ser discutida neste momento, e os mercados continuam a ter uma dimensão nacional. Devemos ter presente que a regulamentação setorial é apenas um dos múltiplos fatores com impacto no desenvolvimento dos mercados europeus, não se podendo ignorar, em especial,
que o problema de falta de investimento decorre muito mais da atual conjuntura económica e da falta de procura por parte dos consumidores. Noutras situações também poderíamos falar de a própria estratégia dos operadores, as próprias decisões que tomaram em termos de modelo de negócios ou em termos comerciais, mas de um modo geral o que nós sentimos em termos de desenvolvimento do mercado é que há uma restrição muito forte do lado da procura. As diferenças nacionais não são do que formas de implementação das mesmas regras definidas ao nível da Comissão Europeia e adaptadas às idiosincrasias dos mercados nacionais pelas autoridades reguladoras, que tentam assim responder a desafios regulatórios importantes. Claro que a Comissão, e eu creio que isto também foi dito aqui hoje e foi muito claro, a Comissão fez uma operação de cherry picking. Ao invés de avançar para uma revisão geral do quadro regulamental, a qual, de qualquer modo, vai ter início no início do próximo ano, foi à lista de assuntos que ainda não tinham sido resolvidos na última revisão e voltou a propô-los. Se bem repararem, a receita é mais ou menos a mesma. Isto também foi dito há pouco. Mais poderes para a Comissão. Mais centralização da regulação em Bruxelas. Uma vez que o instrumento escolhido foi um regulamento, a margem de implementação por parte dos Estados-membros é reduzida ou mesmo nula, assim como é a do BEREC, o que transforma, no fundo, a Comissão Europeia num verdadeiro regulador europeu. E, portanto, este foi um dos grandes problemas que nós vimos de início, que todo o poder de veto que este regulamento atribui à Comissão e que, de alguma maneira, desvaloriza o papel dos reguladores nacionais. Uma regulação estável e previsível é fundamental para permitir o investimento, a criação do emprego, o crescimento e a concorrência no setor. A legislação não pode ser um retalho de normas, tem que ser um conjunto coerente e consistente de regras, de leis, de fácil compreensão para o mercado e não, como vimos todos, que um documento de 70 páginas bastante intragável de ler, sobretudo para quem não tiver uma formação jurídica bastante profunda em europeus. De modo que posso-vos dizer, como é óbvio, que esta proposta legislativa nos suscita uma grande preocupação, tal como a todos os membros do BEREC, na medida em que configura uma alteração do paradigma nas orientações de base do atual quadro regulamentar, sem uma adequada avaliação das potenciais consequências. E não falo apenas de uma questão de processos e de balanço político. O que nos preocupa, enquanto reguladores, são os resultados. O que queremos ver é o desenvolvimento e o investimento nas redes de alta velocidade, é garantir que a economia tem conectividade, é desenvolver uma concorrência sustentável e, obviamente, promover o investimento. O detalhe das propostas já hoje foi abordado e eu não vos vou cansar mais indo por cada uma delas e dizendo-vos quais são as nossas preocupações. Creio que a tarde já vai avançada. No entanto, queria dizer-vos que já foram apresentados aqui alguns dos pontos em que esta regulamentação suscita preocupações. O António, e eu queria aproveitar para agradecer a presença dele aqui hoje conosco. Creio que não há ninguém no BEREC que tenha o maior conhecimento sobre este regulamento do que o António, que liderou uma equipa que esteve a discutir e a trabalhar na posição do BEREC sobre este regulamento. E creio que estamos muito gratos por ter vindo até Lisboa fazer esta apresentação e partilhar connosco hoje a posição do BEREC. Um dos aspectos que para nós é importante é que até hoje há uma corregulação que é feita por parte do BEREC. Portanto, como sabem, quando há situações que lidam com o artigo 7º-A da Diretiva Quadro, o BEREC tem uma posição e o BEREC discute a posição da Comissão Europeia
e na atual regulamento não é aceitável a profunda alteração que existe dos atuais mecanismos de supervisão dos remédios, cerceando, no fundo, a capacidade de intervenção do BEREC e das ARN e alterando o atual equilíbrio que existe no processo regulatório. Outro aspecto que também levantou, outro que não foi discutido aqui, mas contra o qual nós nos insurgimos, tem a ver com o facto de a Comissão propor um presidente profissional para o BEREC, o que altera completamente o equilíbrio que existe hoje. O BEREC funciona como um órgão de pares e, como tal, existe uma troika. Enfim, esta é uma palavra que maldita em Portugal, mas banida pelo momento, mas o BEREC funciona como uma troika, mas uma troika em que existem 3 elementos que são pares e é rotativo. Existindo um presidente que é pago pela Comissão, cuja remuneração é paga pela Comissão, estamos a introduzir um desequilíbrio que não existia até hoje no BEREC. E, portanto, também aqui houve uma posição bastante forte contra esta posição da Comissão. Portanto, para finalizar, gostaria de dizer que estamos cientes dos desafios que nos esperam. Temos que promover o investimento, a competitividade e a inovação. E existe também um novo papel para a regulação setorial que melhor se adapta à evolução dos mercados. Eu penso que o grande problema que nós temos é que os mercados se desenvolvem mais depressa e a dinâmica dos mercados é mais rápida do que a dinâmica setorial, regulatória. E, portanto, aí é que nós temos também um desafio de conseguirmos acompanhar o rápido desenvolvimento dos mercados e não ficarmos para trás. E temos que estar, obviamente, sempre com um olhar muito atento para as necessidades dos consumidores e proteger os seus interesses da melhor maneira, porque, no fundo, no final do dia, é esse o nosso principal objetivo. Este tem sido o nosso papel e continuará a ser na ANACOM como autoridade reguladora ou ainda como assessoria ao Governo. Como sabem, a ANACOM irá assumir a presidência do BEREC em 2015 e este será certamente um dos temas que acompanharemos de perto e com muita atenção. Seja qual for o desfecho das negociações, é provável que o BEREC veja aumentadas as suas responsabilidades. Eu creio que o BEREC foi altamente reconhecido e ganhou imensa visibilidade em todo este processo pela discussão e pela posição que teve em termos da discussão sobre o regulamento. É natural que no futuro nós venhamos, em termos de BEREC, a ter ainda mais responsabilidades em termos da nossa atuação. Mas, em todo caso, a ANACOM continuará, dentro das suas competências, a defender os interesses do setor no âmbito da discussão a nível político. Muito obrigada a todos.